Então, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vocês, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, eu vou compartilhar uma palavra que tem como título o servir como forma de produzir. Todos nós queremos produzir no reino de Deus, amém? Isso porque a palavra de Deus, ela nos convoca a que nós sejamos aqueles que produzem para o reino de Deus. E todos nós, eu penso que no coração dos irmãos, os irmãos vão testificar dessa verdade, todos nós desejamos frutificar na obra de Deus. Mas para que nós possamos frutificar na obra do Senhor, nós precisamos servir. Então, por isso no título, o servir como forma de produzir. Os irmãos estão me ouvindo bem? Que está falhando aqui o microfone. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem em duas situações que eu aqui, hipoteticamente vou lançar para os irmãos, mas que os irmãos tragam para si como um pensamento, uma reflexão. É uma pergunta que eu vou colocar e que os irmãos respondem para si. A primeira delas é: qual ou quais pessoas você sente sensações e sentimentos bons quando você pensa nelas? Qual ou quais são as pessoas que você tem sensações ou sentimentos bons em relação a esta ou a estas pessoas? E por que você tem tais pensamentos ou tais sentimentos, tais sensações boas? Eu sou muito saudosista, meus irmãos. Eu lembro quando eu estava no seminário e eu ficava com muita saudade daquilo que eu vivia nos meus tempos de criança, nos meus tempos de adolescência. Eu lembro que um colega meu de seminário, ele dizia assim: olha só, um cara de 30 anos cheio de saudosismo, imagina quando chegar nos 80, saia de perto. Ele dizia num tom de brincadeira, porque a gente gosta daquilo que ficou para trás, das pessoas que muitas vezes estão longe. Eu lembro quando eu estava lá no seminário e eu lembrava de muitas pessoas, eu lembrava dos meus amigos, eu sentia muita saudade de todos eles, eu tinha uma sensação muito boa em relação a eles. E assim até hoje, existem algumas pessoas que a gente nem sempre tem um contato direto e nós sentimos uma saudade, nós temos uma sensação boa em relação a essas pessoas. Uma segunda que eu quero aqui colocar para os irmãos: imagine você querendo colher qualquer tipo de fruto, seja cereal ou alguma hortaliça. Você sonha, você imagina com uma farta colheita, mas há um porém: você omite o processo ou negligencia o processo de produção. Então você diz assim: olha, esse ano eu quero colher muitos melões. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu sempre falo para os irmãos que eu tenho lá ao lado do meu terreno, um terreno que o vizinho me cedeu para que eu mantenha ele limpo e eu possa plantar naquele terreno. Então eu planto muitas coisas, eu planto mandioca, planto milho, planto melão, planto melancia, planto tomate cereja, planto várias coisas.
E aí eu sempre crio uma expectativa: daqui uns dias eu vou colher muitos melões, daqui uns dias eu vou colher muitas melancias. Ano passado eu colhi bastante melancia, irmãos, graças a Deus. E isso que a tal a praga do pulgão atacou, mas eu tive que ir lá, né, trabalhar para sobreviver os pés de melancia, e comer muita melancia. Mas imagine você tendo esse sonho de colher muitas frutas, muitos cereais, só que existe um porém: você omite o processo ou negligencia o processo de produção. Por exemplo, você não semeia. Tenta imaginar, né, você suspirando e dizendo assim: quero colher muitas melancias, mas você não plantou, você não lançou a semente. Mas como é que você vai querer colher melancia se você não plantou? Elas não vão surgir assim de um acaso. Ou então talvez você tenha até semeado, mas você não regou. E muito mais, eu penso que essa linguagem do regar, ela se identifica muito mais, porque nesses dias, meus irmãos, quem de nós não tinha que se submeter muitas vezes ali, até que todos os dias regar aquelas plantas, nossa, né? Eram as flores, eram a nossa horta. Eu me propunha quase que diariamente dedicar uma hora e pouco para ficar lá naquele meu terreno regando, porque senão todos eles iriam morrer. Mas imagina você negligenciando parte desse processo. Então talvez você semeia, você até mesmo rega, mas todavia você não limpa, você não protege das pragas e nem das plantas daninhas. A pergunta é: como é que você vai querer colher algo se você negligencia ou se você omite alguma parte do processo de produção? É isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto, só que no sentido inverso. Primeiro, ele expressa um sentimento que ele tem em relação aos irmãos de Filipe. Ele vai usar palavras como gratidão, alegria e saudade. Lá no versículo 13 ele usa o termo dou graças, ou seja, eu sou grato a Deus. No versículo 4 ele diz assim: eu penso de vocês com alegria. E lá no versículo 8 ele diz: eu tenho saudade de vocês. Então, como é bom, irmãos, como é bom quando você recebe de alguém uma palavra assim: pá, como eu estou com saudade de você. Olha como eu sinto alegria toda vez que eu lembro de você. Ou então, eu sou muito grato pela vida de você. E por que o apóstolo Paulo disse isso da igreja de Filipos, irmãos? A igreja de Filipos nasceu dentro de um contexto talvez muito diferente de todas as demais igrejas que o apóstolo Paulo plantou. Está no capítulo 17 do livro de Atos. O apóstolo Paulo, ele está na província da Ásia, e diz-nos a palavra de Deus que ele e Silas, que é o seu companheiro de viagem, ambos, eles tentam ir para algumas cidades, Bitínia e outras cidades, mas ele diz assim: mas o Espírito de Deus nos impediu. Ou seja, ele tinha todo um cronograma, ele tinha todo um programa para o seu trabalho, mas naquele lugar específico, o Espírito Santo de Deus estava impedindo dele ir, conforme esse cronograma. E aí então eles descem até a cidade de Troade. Ali eles permanecem, eles permanecem naquela noite na cidade de Troade. E naquela noite o apóstolo Paulo vai ter um sonho. E naquele sonho diz que lhe aparece um homem, um varão macedônio, e diz para ele: passe para o lado de cá. E aí ele entendeu, quando ele acordou, ele entendeu que era Deus entregando para ele um recado, que era para ele sair da região da Ásia e passar para o lado da Macedônia. A Ásia, meus irmãos, era a parte oriental do mar Egeu, e a Macedônia era a parte ocidental do mar Egeu. Então ele tinha que atravessar o mar Egeu, né? É um mar ali que separa até hoje, é onde está a região da Turquia, e que separa a Turquia da Europa. Então ele atravessa para o lado de lá, e aí ele entra na região, na província da Macedônia, e a primeira cidade que ele vai se propor a evangelizar, a levar a palavra de Deus, é a cidade de Filipos. É a cidade de Filipos. Então a cidade de Filipos foi a primeira cidade europeia,
pelo menos, pelo ministério do apóstolo Paulo, que ouviu o evangelho de Jesus. A primeira cidade europeia, cidade de Filipos, na Macedônia. O apóstolo Paulo chega ali. Os irmãos sabem qual era a estratégia do apóstolo Paulo, né? Os irmãos sabem qual era a estratégia de evangelização do apóstolo Paulo? Sempre quando ele ia numa cidade, ele procurava as cidades polos, as cidades maiores. Seria como se ele, trabalhando aqui na nossa região, ele iria para Santa Rosa, ele iria para Santo Ângelo, ele iria para Ijuí. São cidades maiores, para que a partir daquelas cidades os convertidos dali pudessem levar para as cidades menores. Então ele vai para Filipos e ele usa, ele vai usar de uma estratégia como ele faz em todas as demais que ele já tinha passado. Qual que era, irmãos? Ele vai procurar a sinagoga da cidade. Ele, como um judeu, ele que foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele era um fariseu, ou seja, o apóstolo Paulo, ele tem credenciais para entrar numa sinagoga e ali ter a capacidade de transmitir. Ele tinha credenciais para isso, de transmitir o ensino dentro da sinagoga. O que é a sinagoga, irmãos? É o equivalente do que é a igreja, o templo, a igreja dos cristãos. Então os judeus, eles se reúnem até hoje nas sinagogas. E ali o apóstolo Paulo, ele entrava nas sinagogas e davam a ele a oportunidade de transmitir a palavra e ensinar. E quando ele transmitia a palavra, ele acarcava o evangelho, ele anunciava Jesus Cristo. E aí muitas pessoas, ao ouvirem a palavra de Paulo, se convertiam. Muitos iam, tanto judeus quanto gentios piedosos, gentios prosélitos que eram convertidos ao judaísmo, ouviam a palavra do apóstolo Paulo e aí recebiam a palavra e seguiam. Depois ali se formava uma igreja. Muitas vezes a metade dos que estavam na sinagoga, e até mesmo mais da metade, não recebia, até mandavam: vai embora para lá, sai com esse teu Jesus. Mas muitos foram convertidos dentro desse contexto. Só que quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, irmãos, aonde é que o apóstolo Paulo vai? Os irmãos lembram? Qual é o lugar que o apóstolo Paulo vai? Ele vai para a beira de um rio. Ele fica ali, diz a palavra, que ele fica alguns dias na cidade, até que ele descobre que na beira de um rio existem algumas mulheres piedosas, e entre elas Lídia, que é da cidade de Tiatira, e ela vende púrpura. Amém? Então o apóstolo Paulo vai até aquela turma de mulheres que na beira do rio está ali orando. Provavelmente, irmãos, eram mulheres gentias, ou até mesmo mulheres judias, e que estavam ali dedicando à beira de um rio o seu momento de culto a Deus. Mas por que o apóstolo Paulo não foi na sinagoga em Filipos? Porque provavelmente Filipos não tinha sinagoga. Os judeus até hoje, meus irmãos, penso que até hoje eles têm uma regra: numa cidade onde houver 10 judeus homens maiores de idade, se abre uma sinagoga. Se não tiver 10 judeus homens maiores de idade, não se abre uma sinagoga. Então tudo sugere que Filipos não tinha 10 judeus homens para ali abrir uma sinagoga. Então é dentro desse contexto. E diz a palavra que o apóstolo Paulo expõe as escrituras, e o Espírito Santo abre o entendimento de Lídia para receber a palavra de Jesus. E Lídia é uma das primeiras convertidas. Ela se converte, ela e a sua casa. Amém? Só que daí, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua naqueles dias em Filipos, e aí ocorre um sinistro, ocorre uma situação completamente oposta. É uma menina com espírito de adivinhação, e ela está perturbando o tempo todo o apóstolo Paulo e Silas, até que em um dado momento o apóstolo Paulo, na autoridade do nome de Jesus, vai lá e expulsa o demônio que está na vida daquela menina. Mas há um porém, porque ela era uma propriedade de alguns homens que ganhavam dinheiro em cima da adivinhação que ela fazia. E aí eles açoitam o apóstolo Paulo em praça pública, Paulo e Silas, metem eles no chicote e aí lançam eles no cárcere. Lá no cárcere, meus irmãos, naquela noite estão Paulo e Silas cantando,
Deus mexe com as estruturas daquele presídio, e aí então o carcereiro, achando que os presidiários todos fugiram, o apóstolo Paulo grita assim: não te faça nenhum mal, porque estamos todos nós aqui. E aí entra aquele contexto, aquele versículo em que ele diz, e pergunta o que eu devo fazer, e ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então é dentro desse contexto que inicia a igreja de Filipos. Já pensou se o apóstolo Paulo dissesse assim para Jesus: pô, Jesus, eu estou lá com o meu cronograma, eu me esmero para fazer um cronograma, estabelecer as cidades por onde eu vou trabalhar, e aí você me faz eu atravessar o mar Egeu para chegar e ir até Filipos e nem sequer ter uma sinagoga, eu prego apenas por uma meia dúzia de mulheres, aí de repente os caras me açoitam em praça pública, eu sou levado para o presídio. Ele poderia questionar tudo isso, mas ele não questiona. Pelo contrário, ele entende que tudo está na direção de Deus, tudo está dentro do propósito de Deus. Os primeiros convertidos, Lídia e a sua família, e depois a família do carcereiro, talvez ali aqueles poucos. E o apóstolo Paulo, quando escreve agora para eles, ele diz: dou graças a meu Deus por tudo aquilo que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Eu lembro de vocês desde aquele primeiro dia que eu coloquei os meus pés na Macedônia. Eu lembro de todos vocês, e eu tenho saudade de vocês, eu tenho alegria. E aí o apóstolo Paulo vai trazendo à tona, meus irmãos, por que ele expressa tamanho sentimento de alegria, de gratidão pela vida dos filipenses? Porque, meus irmãos, os filipenses vão se destacar no trabalho, no serviço. Uma igreja que começou talvez ali bem diferente das demais. Enquanto Paulo tinha ali a sinagoga nas demais cidades, eles não tinham sinagoga, eles não tinham estrutura, apenas ali alguns poucos se converteram, mas a partir daqueles poucos, aquela igreja começou a crescer, e é isso que é maravilhoso, meus irmãos. Muitas vezes eu tenho conversado com alguns irmãos, e alguns irmãos compartilham comigo, e eu digo, é legítimo que muitas vezes os irmãos compartilhem comigo a sua preocupação, e alguns dizem assim: pastor, estou preocupado porque a nossa igreja não está crescendo. Pastor, estou preocupado porque a nossa igreja, algumas pessoas estão saindo. E é legítimo essa pergunta, esse questionamento. A pergunta é: e o que é que eu e você estamos fazendo para que nós possamos mudar toda esta realidade? A igreja de Filipos não começou com uma multidão. Às vezes a gente fica conversando, meus irmãos, e aí outro dia eu conversando com o pastor Fábio, e ele disse assim para mim, ele questionou por que é que muitos lá de Santo Cristo, né, pessoas, outras famílias que não são aqui vão todos os domingos para lá. Eu disse: eu não sei, talvez porque para algumas pessoas a estrutura do que a igreja lá de Santa Rosa oferece é muito melhor do que a estrutura que nós temos aqui para oferecer. Mas aí, eu pensando nessa palavra, e outro dia eu compartilhei com os irmãos, Deus quer que nós sejamos o quê? Guerreiros na obra do Senhor. E guerreiros, meus irmãos, muitas vezes começa com um pequeno exército, mas não importa se nós somos um pequeno exército, o que importa é que nós estamos dispostos para a batalha. Porque foi isso que Deus disse para Gideão: não importa o número, porque daqui a pouquinho esse povo vai ganhar a batalha, eles vão achar que foi no braço deles. Então diminua, Gideão, diminua, vamos diminuir essa turma aí. E diminuiu para 300, e aqueles 300 lutaram com 200 mil, e Deus deu a vitória, para que ficasse configurado que não foi na força, não foi no braço, não foi na espada daqueles guerreiros, mas foi pelo poder de Deus. Então a gente precisa entender que a obra, meus irmãos, ela é desenvolvida em cima da capacitação que Deus dá a cada um de nós, mas não tem nada a ver com a nossa capacidade humana. Eu sempre digo para os irmãos que existem coisas que enchem os olhos dos homens, mas não necessariamente enchem os olhos de Deus. A gente precisa ter esta compreensão. Jesus, ele não se impressiona com aquilo que impressiona os homens, porque caso contrário, Jesus ele ia exigir. Ele ia dizer para o pai: olha, eu até vou para a terra, mas eu quero nascer num palácio.
Não vem com essa ideia de que eu vou nascer de uma família pobre e ser posto numa manjedoura, porque eu sou o rei do universo. Não. Porque eu sempre falo para as pessoas, meus irmãos, um palácio sem Jesus é apenas um palácio, mas uma estrebaria com Jesus é a estrebaria. E não importa se está na estrebaria, porque os magos vão vir de longe e talvez eles vão encontrar um menino lá na estrebaria, mas eles não estão importando com a estrebaria, porque o que importa para eles é o menino que está na manjedoura. E eles vão adorar o menino Jesus, e eles vão trazer presente para o menino Jesus. Mas talvez existem muitas pessoas que estão impressionadas com aquilo que enche os olhos. E o nosso desafio, meus irmãos, é não encher os olhos das pessoas e nem os seus ouvidos, mas é comunicar com a nossa vida uma mensagem que enche o coração delas, e elas possam dizer assim: eu quero voltar para aquela igreja, porque ali eu encontrei algo que falou ao meu coração. Então, por isso desta mensagem, meus irmãos, nós queremos frutificar na obra de Deus, então nós precisamos servir, nós precisamos nos dispor a servir. O apóstolo Paulo, falando da igreja de Filipenses, ele expressa gratidão, alegria, diz ter saudade daquele povo, porque ele via naquele povo um envolvimento tal no serviço deles. E eu quero aqui citar os elementos que o apóstolo Paulo menciona do serviço daqueles irmãos e que servem para nós. Então, se nós queremos produzir como ali a igreja de Filipos produziu, nós precisamos servir, e para servir é preciso, em primeiro lugar, cooperação. Porque lá no versículo 5, se você manteve a tua Bíblia aberta, olha só o que o apóstolo Paulo diz, né? Ele agradece a Deus, eu dou graças a Deus por vocês, sempre faço menção de vocês com alegria, porque por causa da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia. O apóstolo Paulo diz assim: vocês sempre foram os meus cooperadores. Os irmãos sabem o que é a palavra cooperação? A palavra cooperação, meus irmãos, ela tem um sufixo co. Toda vez que numa palavra vem com esse sufixo co, ele está transmitindo a ideia de com. O co é uma abreviação de com. Os irmãos sabiam disso? Coadjuvante, coadunar. Cooperar é estar operando com alguém. Então, cooperar. Alguém está operando uma obra, alguém está operando algo, e eu estou com essa pessoa junto operando. Então eu estou cooperando. Amém? Jesus está fazendo a obra dele, Deus está fazendo a obra dele. E a palavra do Senhor nos diz lá em Coríntios, né? Qual é a passagem? 1 Coríntios 3,9, que nós somos cooperadores de Deus. Será porque é Jesus, ele precisa de nós? Claro que não, mas ele nos dá o privilégio de estarmos juntamente com ele, operando na sua obra. Amém, meus irmãos? Então, operar é, como eu disse, é estar junto. É uma palavra que transmite a ideia de junção, de união, de companhia, de força. Então, quando nós nos unimos em forças, meus irmãos, nós estamos trabalhando para Deus, mas nós precisamos cooperar um com o outro. Eu preciso dizer para o meu irmão: eu estou contigo, e o meu irmão dizer para mim: eu estou contigo também, e nós vamos unir forças e vamos trabalhar juntos. Amém? Porque a obra, meus irmãos, não é de um nem de dois, mas a obra é de todos. Então, quando nós nos dispomos a servir a Deus, nós estamos operando com Ele, estamos juntos e unidos com Ele, e todos nós trabalhamos juntos, cooperando. É o primeiro elemento para que nós possamos servir. O segundo, meus irmãos, é continuidade. O versículo 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Deus começou uma obra, mas ela vai ser completada quando, meus irmãos? No dia de Cristo. Entre o dia que o Senhor começou uma obra na tua vida e o dia em que Ele vai voltar, ou o dia em que Ele vai voltar para você, existe um processo nesse meio.
E nesse meio a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa de continuidade. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Talvez muitos começam bem, mas infelizmente não conseguem terminar. Começam bem a obra, mas não terminam. E o apóstolo Paulo diz assim: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo. Existe uma obra que Deus primeiramente realiza em nós, e depois Ele vai realizar através de nós. Quando o apóstolo Paulo ele coloca aqui no plural, no coletivo, ele está falando da obra da igreja. Ele começou uma obra com vocês, mas Ele vai completar, e essa obra não termina amanhã, nem depois de amanhã, ela só vai terminar no dia que Jesus Cristo vai voltar. Enquanto isso, a gente precisa manter a nossa continuidade. Amém? Não dá para parar, mas muitas vezes nós paramos. E a pergunta que fica: por que é que muitas vezes nós paramos de servir a Deus? Por que é que muitas vezes nós paramos de trabalhar para Jesus? Por que é que muitas vezes nós começamos tão bem e no processo a gente vai parando? E a gente vai parando e a gente quase como que não faz nada. Por quê, meus irmãos? Muitas vezes é por pura acomodação. Muitas vezes nós nos acomodamos. Sim, meus irmãos, infelizmente é uma realidade, uma triste realidade. Nós nos acomodamos. A segunda, meus irmãos, realidade é: muitas vezes nós paramos porque desanimamos, porque sentimos cansaço, porque nós nos frustramos. Então você coloca toda a tua energia, todas as tuas expectativas, você coloca todos os teus sonhos, e você coloca toda a tua força, e você muitas vezes idealiza, e você projeta lá na frente, e de repente nesse processo você é machucado, você se cansa, você se frustra, e aí você não encontra mais forças para continuar, e você para. Esse também é um diagnóstico que infelizmente acontece na vida de muitos. Mas existe também um terceiro: por pura negligência. A acomodação e a negligência seriam como que dentro desse contexto parentes. A negligência é eu estar ciente da realidade, eu estar ciente da necessidade da obra, da urgência da obra, eu saber daquilo que Deus me convocou a fazer, mas simplesmente eu negligencio. Eu não omito por ignorância, mas simplesmente porque eu opto em não querer fazer. Eu negligencio. É como outro dia eu ouvi numa palavra do pastor Mário Freitas. Mário Freitas, ele dizendo assim: por que nós procrastinamos? Por que a gente fica adiando, negligenciando? E uma das coisas, meus irmãos, que ele trouxe como diagnóstico, que infelizmente é verdade, é porque muitas vezes nós não consideramos como importante. Meus irmãos, cá entre nós, eu vou me dar no direito aqui de usar esse exemplo. Se porventura tivesse caído canivete hoje, e alguém tivesse algum enfermo, uma pessoa enferma, você não quer saber se está chovendo. Se aquela pessoa ela precisa ser levada no médico, você leva, porque você entende que é importante a vida dela. Mas de repente a gente acha que para algumas coisas de Deus não é assim tão importante. Então a gente deixa, a gente fica procrastinando, deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, e vai passando e a gente não faz. Então isso se chama negligência, porque a gente não acha que é importante. O pastor Mário Freitas citou um exemplo, eu achei muito legal. Ele diz assim, ele é um pastor gordinho, aí ele diz assim: sabe por que eu sou um pastor, um homem gordo, obeso? Sabe por que eu não cuido da minha saúde? Porque até agora eu não acho que é importante eu me envolver com atividades que vão promover minha saúde. Mas se porventura o médico disser para mim que eu tenho apenas 1 mês de vida, se eu não começar a fazer exercício, eles podem ter certeza, eu saio desse culto, eu vou correr agora à noite, porque aí eu vou entender o quanto é importante. E assim são as coisas de Deus. Por que a gente fica adiando, negligenciando? Porque muitas vezes a gente não considera importante, mas a obra de Deus é importante. Então a gente precisa ter continuidade. É por isso que a palavra de Deus, e eu quero aqui adverti-lo,
Não se acomode, não se deixe levar pelo desânimo, pelo cansaço, pela frustração, não negligencia, mas aplique as palavras que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes no Senhor. Amém? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes no Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não trabalhe esperando dos homens, não trabalhe esperando das pessoas, trabalhe esperando em Deus. E mesmo que talvez você não tenha resposta de Deus para essa vida, você está acumulando tesouros para o céu, no céu, que é o importante. Outro dia eu estava ouvindo uma palavra, e é muito comum as pessoas dizerem assim: Deus vai te honrar. Honrar o quê? Segundo a ótica do mundo, Jeremias não foi honrado. Jeremias ficou 30 anos pregando, ninguém quis ouvir ele, foi levado à força para o Egito, contra a vontade dele. Onde é que está a honra para o Jeremias? E aí você vai ver que tem um dado momento que Deus vai usar o profeta Jeremias para censurar o Baruque, que é o escrivão de Jeremias, né? Ele diz assim: olha, todo esse contexto está procurando honra, agora é momento de você procurar honra para você. Então assim, meus irmãos, muitas vezes a gente fica pensando: eu quero ser honrado por Deus. Como assim ser honrado? Eu quero honrar Jesus. Agora, se as pessoas não me honrarem, se as pessoas não me considerarem, se as pessoas não te considerarem, se o bem que tu faz hoje, elas vão se esquecer amanhã, não importa. É como diz o ditado indiano: o bem que você faz hoje provavelmente vai ser esquecido amanhã, mas continue fazendo bem assim mesmo. Porque na realidade tudo tem a ver com Deus, com Jesus. Não tem nada a ver com os homens. Tudo tem a ver com Jesus. E lá naquele dia vai ser muito maravilhoso você ouvir da boca do próprio Mestre: vinde benditos do meu Pai para o descanso eterno, porque fostes fiel em pouco, muito eu te colocarei. Então Deus quer que nós sejamos fiéis. É como outro dia eu ouvi um pastor, e ele disse: Deus não procura desempenho, Deus procura fidelidade. Deus quer que você seja fiel. Então seja contínuo na obra do Senhor. É necessário abnegação e vida incondicional. Isso ele vai dizer na sequência, no versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Eu quero ler na versão da linguagem de hoje, porque ela vai ficar um pouco mais clara. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, versículo 7: vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. E isso que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia, foi o mesmo que vocês fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar o Evangelho com firmeza. Ou seja, eu estou preso porque o apóstolo Paulo escreveu estando em cadeias. Ele disse assim: olha, quando eu estava livre vocês me ajudaram, agora que eu estou preso vocês continuam me ajudando. Ou seja, vocês não impõem condições. É tão ruim, meus irmãos, quando existem pessoas que dizem assim: se Deus fizer isso para mim, aí eu vou servir. Pode ter certeza, Deus não está nesse tipo de negócio. Deus ele não está de mão amarrada. Se você não quer, Ele vai procurar outro que queira. Deus ele não vai contra a parede, algo do tipo assim: olha, se o Senhor não fizer na minha vida, eu não vou servir a Ele. O problema é teu, porque Jesus ele não está preso a nenhum de nós. Ele nos convoca, Ele não está pedindo por favor, Ele não está dizendo por favor meu servo, não. Se nós não quisermos, Ele vai levantar outro. Então não queiramos colocar condições. E é tão triste quando muitas vezes as pessoas elas se afastam do propósito de Deus, do caminho de Deus, da fé no Senhor Jesus e até mesmo do compromisso, porque muitas vezes elas querem impor condições para Deus, e às vezes elas não são supridas nessas condições que elas impõem. Então elas dizem: então eu não vou servir a Deus. Não é assim. O apóstolo Paulo diz aqui: vocês estavam comigo quando eu estava livre,
e vocês continuam comigo agora que eu estou preso. Que maravilhoso é saber disso. É maravilhoso quando a gente está junto, quando a igreja está cheia, mas é bom quando a gente está com aqueles mesmo quando a igreja está esvaziando. É bom quando alguém diga assim: pastor, não importa, podem sair todos, mas se estiver lá, eu vou estar contigo. É assim que a gente tem que ser, meus irmãos. É assim. Pode todo mundo ir embora, pastor, mas eu vou estar lá contigo. Pode ser só nós dois, mas nós vamos fazer a obra em Santo Cristo. É assim que nós precisamos fazer, meus irmãos. Não colocar condições. Ah, mas a igreja não tem isso, mas a igreja não tem aquilo, eu queria tal estrutura. Nós vamos construir essa estrutura. É nós que vamos começar como a igreja de Filipos, se necessário com apenas 2 famílias, apenas com a família da Lídia e apenas com a família do carcereiro, mas em cima dessas 2 famílias nós vamos construir uma igreja, e ela vai impactar, e nós vamos fazer de tal forma que os demais vão olhar para nós e vão também desejar a mesma fé que nós temos, amém? É assim que precisa ser, e glórias a Deus quando nós nos dispomos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 16, que todos lhe tinham abandonado. Ele vai dizer assim, está um segundo contexto de prisão, e ele diz assim: todos me abandonaram. E aí anteriormente a esse capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus, e também não se envergonhe de mim, que sou um encarcerado de Cristo. Pelo contrário, participa comigo nos meus sofrimentos a favor do Evangelho. Porque, meus irmãos, quando está tudo muito bom, tu és cercado de amigos. Mas quando as coisas não estão indo muito legal, talvez muitos se esvaiam. A gente não diz isso. Outro dia alguém compartilhou um post assim, mais ou menos, não vou saber bem ao certo, mas nas palavras daquele post ele dizia assim, que em praia, dia de sol, enche fácil. Eu não lembro agora, me desculpe, meus irmãos. Ou seja, muitas vezes nos momentos bons, onde tudo está acontecendo, talvez vai ter muitas pessoas se agregando. O desafiador é saber que mesmo quando as coisas estão acontecendo de forma difícil, aqueles fiéis vão estar ali dizendo: eu estou junto. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: não te envergonha de mim, participa comigo nos meus sofrimentos. Porque quando eu estava livre, tu estava comigo. Agora que eu estou na cadeia, Timóteo, eu quero que você continue comigo. Amém? E por fim, meus irmãos, o último elemento, a gente precisa de ferramentas de capacitação. E 2 em especial eu quero aqui destacar, que estão no versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção. O apóstolo Paulo pede a Deus em oração para que os filipenses aumentem no amor e também aumentem no conhecimento. Algumas traduções vai trazer a palavra sabedoria, ou então entendimento completo, ou então compreensão espiritual. O apóstolo Paulo está orando para que os irmãos, eles cresçam na compreensão da obra, cada vez mais. Que eles cresçam no conhecimento, no amor e no conhecimento, porque o que é que vai nos impulsionar para o serviço, meus irmãos? Primeiro é o amor. Eu só vou trabalhar se eu tiver amor pela causa. E segundo, quando eu tiver compreensão pela causa. Porque é possível que eu talvez até compreenda a questão da causa, mas eu posso não ter amor pela causa. Então eu não trabalho. Então é necessário nós termos amor e compreensão. Mas também há aqueles que, por não terem compreensão, acabam não se envolvendo. Então que nós possamos a cada dia orar a Deus e dizer: Senhor, abra os meus olhos para enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Dá-me compreensão para compreender aquilo que eu não estou compreendendo, a fim de que com esta compreensão e o amor que eu quero que o Senhor coloque no meu coração, eu possa trabalhar mais e mais para a Tua obra, e eu não desanime, eu não me deixe envolver por qualquer coisa que me afaste desse compromisso que eu tenho contigo.
Eu faço esta oração todos os dias. Meus irmãos, eu diria assim que 80% da minha oração, estou abrindo meu coração aos irmãos, envolve a minha pessoa, envolve a nossa igreja. Eu oro todos os dias para que Deus desperte em cada um de nós um desejo pelo trabalho, abnegação, enfim, todos os elementos que eu aqui citei, que nós sejamos cooperadores, que nós sejamos pessoas que tenham uma continuidade, não venhamos a parar, nem desanimar, não se deixar frustrar, negligenciar, que nós sejamos pessoas abnegadas, envolvidas incondicionalmente e que tenhamos amor e compreensão da obra, para que nós possamos servir mais e mais e mais. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus.